vez para falar no Em Dia com a Lei sobre um assunto seríssimo: abandono afetivo. Antes, porém, da gente perguntar o que é e quais são as consequências, que eu já tive assim olhando por alto, são seríssimas. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, queridos ouvintes e queridos internautas. É um prazer enorme estar aqui de novo. Aliás, eu fico ansiosa por chegar quinta-feira para estar aqui. Que bom, legal, delícia, né? Eu também fico. Eu fico ansioso para os convidados chegarem. É bom demais. Muito. Vamos lá. Abandono afetivo. Primeiramente, o que é ou o que caracteriza o abandono afetivo? Então, Marcelo, o próprio nome ele é meio autoexplicativo, né? Sim. Ele é autoexplicativo. O abandono afetivo é aquele desleixo, né? Aquela falta do cuidado obrigatório de quem deva cuidar. Então, por exemplo, às vezes a gente liga muito o abandono afetivo à relação de pais e filhos. Não obrigatoriamente. É mais comum, né? Assim, é um assunto mais recorrente. Mas há o abandono também dos filhos em relação aos pais, dos netos em relação aos avós, enfim, daquela pessoa que às vezes nem tem aquela obrigação parental, familiar do afeto, mas que tem a obrigação de cuidar. Sim. Então, o abandono afetivo é qualquer relação onde aquele que tem a obrigação de cuidar negligencia com isso em relação ao outro. Tá? E aí, esse abandono, ele tem consequências gravíssimas. Então eu não errei não, porque eu tive lendo por alto, quando eu vi a pauta, falei, deixa eu pelo menos ter uma noção, Sim. né? Eu vi que as consequências são seríssimas. Né? Exatamente. Por que acontece? As consequências são gravíssimas para o abandonado que sofre muito com isso. Nossa. E às vezes a gente fica pensando, nossa, mas por que hoje tem tanto disso e antigamente não tinha tanto? É o que a gente sempre fala, né? É da vida do cotidiano, é a modernidade. Porque, por exemplo, antigamente também a minha vida era uma vida que eu não comparava com ninguém. Hoje a gente abre as redes sociais, a gente vê aquele monte de vida, né? que obviamente a gente não pode entender e tê-las como perfeitas, mas existem modelos que às vezes eu começo a comparar com a minha e isso vai me causando um problema psicológico, um problema psiquiátrico, um problema de baixa autoestima. E aí o abandono ele vai te levando para esse lugar. Exato. Então as consequências do abandono, por exemplo, a baixa autoestima, a insegurança emocional, a dificuldade de se relacionar com as pessoas, a depressão, aquelas síndromes de pânico, Sim. Enfim, tudo isso pode estar relacionado com o abandono afetivo. Obviamente que não necessariamente essas questões são decorrência do abandono, mas podem estar relacionadas. Claro. Tá? Então, é muito importante ter o cuidado, né, nas relações, porque o outro, aquele que você cuida, ele precisa muito do seu cuidado, sob pena dele sofrer consequências gravíssimas, como a gente disse. E lembrando que depressão pode levar à morte, né? Isso, exatamente. Uma das consequências pode acarretar isso. A gente está cansado de noticiar aí pessoas que suicidam. E não só pessoas adultas e que tem. A gente vê muita depressão em crianças, em adolescentes, está crescendo, né? Muito. E a vida moderna leva, às vezes, a essa falta de atenção no cuidado. Então, é importante que as pessoas tenham atenção. Negligencia, né? Como você falou agora há pouco. Eu acho que essa vida atribulada que a gente leva hoje, você acaba negligenciando. Exatamente. Às vezes até sem querer, né? Inconsciente, às vezes. Inconsciente. Mas aí, como a gente tem que trazer isso para o nosso campo jurídico, né? Sim. Nós, no Brasil, nós não temos uma lei específica sobre punições desse modo, dessa modalidade, né? Do abandono afetivo. Mas isso não significa que a gente não tenha punição para isso. Sim. Então, por exemplo, hoje é possível que a pessoa que abandona, que negligencia, mas aí obviamente tem que ter aquela vontade, né? Tem que ter a intenção de abandonar, ela pode inclusive ser condenada a pagar uma indenização por danos morais àquela pessoa que foi abandonada e que sofreu esses danos, né, ou algum dano que a gente relacionou aqui.
Então, mas aí então nós temos que ter muito medo disso. Não temos que ter medo, temos que ter uma preocupação e um cuidado, porque é claro que cada caso vai ser observado independentemente e, obviamente, tem que haver aquela intenção do abandono. Porque quando a gente fala assim, a gente às vezes negligencia sem querer. Né? Aí pode ser que uma simples reunião familiar, um simples acompanhamento psicológico, isso coloque a família nos trilhos. Mas aquela negligência, né, aquele abandono efetivo, aquela vontade, a falta de interesse em cuidar, isso pode gerar consequências jurídicas. Então, aí a consequência é para o abandonado, mas tem as consequências, a punição para quem abandonou. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta. Digamos que quem foi abandonado não tenha condições psicológicas ou emocionais, ou até mesmo neurológicas, de perceber esse abandono, de notar que está sendo abandonado, né? Digamos que tem algum problema, Alzheimer, alguma coisa nesse sentido. Não tem essa razão no lugar. Como fazer e como acionar juridicamente quem abandonou? Então, isso é uma pergunta ótima, porque o que acontece? Quando a pessoa abandonada é menor de 18 anos, ela tem aquele responsável legal, né, que fala em nome dela. Então, pode um adolescente abandonado, uma criança, né, abandonada afetivamente, ela tem o seu representante legal, no caso, pode ser a mãe, pode ser, enfim, né, depende daquele contexto. E essa pessoa tem a obrigação, então, de acionar o judiciário para proteger os direitos desse menor. Agora, quando a pessoa é maior de 18 anos, ela tem duas situações. Ou ela é capaz, e aí ela sozinha age por si, ou ela é incapaz e uma pessoa terá que agir por ela. Essa incapacidade, ela deve ser declarada judicialmente através de uma ação de interdição, por exemplo. Entendeu? Tá. E aí respondo a sua pergunta. Então, aquela pessoa que não tem condição, o Alzheimer, por exemplo, né, que você deu esse exemplo. A pessoa com Alzheimer, ela não é mais capaz de gerir pessoas e bens. Não é capaz de gerir nem a si próprio, né? Exato. Então, essa pessoa, certamente, ela tem um curador, né? Que é alguém que fale por ela. Então, esse curador, ele tem a obrigação de buscar essa ação judicial, porque faz parte do munus, né, das atribuições do curador, proteger os direitos e os pessoal, patrimonial daquele curatelado. Entendi. Tá? Então, quem não tem capacidade para isso, seja por incapacidade mesmo, incapaz maior de 18 anos, ou por ser menor, ele terá sempre um representante que faça por ele. Aí está explicado. Porque eu tenho a impressão que isso deve ser o que mais acontece, não? Chega num ponto que a pessoa não vai saber mesmo, não vai perceber, larga para lá, deixa, não é? Eu tenho a impressão que deve ser o lado mais triste da história, deve ser esse. E também a comprovação, né? É difícil, porque isso aí é uma linha muito tênue. Nossa. E tem uma situação, Marcelo, que eu acho que a gente até pode tratar em outro momento, porque é um assunto interessante também. Então fala, que eu vou até anotar. Que é a questão da alienação parental, que anda muito junto com o abandono afetivo. Porque o que acontece? Um casal, quando se separa, por exemplo, o filho que ele mantém a residência, por exemplo, tá? Porque é o mais comum. Com a mãe, o pai ele passa a ter aquela obrigação e aquele direito, e aquele dever de assistir, de acompanhar, de estar presente, de pagar pensão, de conviver com aquela criança, porque é filho dele, em todos os aspectos. Só que aí a mãe, às vezes, ela exerce alienação parental. E aí impede que o outro frequente, que o outro contribua com que ele é obrigatório. E aí você tem duas situações, olha. Você tem o abandono e você tem a alienação parental. Então é uma situação extremamente conflitante que quem causa aquele abandono é o outro que alienou. Pois é. É interessante. Muito interessante. Fica como pauta para quinta-feira que vem. Combinado. Que a gente estica esse assunto, que nós vamos voltar no que você falou, só para dar uma rememorada, e vamos falar de alienação parental. Maravilhoso, combinado. Ótimo. Combinado? Tá certo. Combinadíssimo. Obrigado mais uma vez pela participação, Simone. Um abração para você. O prazer é meu, um abraço a todos vocês e até quinta-feira. Se Deus quiser, já estaremos combinado. de volta. Um abraço, tchau. 9h42. Em Dia com a Lei, com Simone Porcaro.